Hoje, dando continuidade ao estudo sobre namoro do ponto de vista bíblico, no estudo anterior nós verificamos com quem nós não devemos biblicamente nos relacionar, né? Hoje nós iremos ver com quem nós devemos nos relacionar e como se relacionar do ponto de vista da palavra de Deus no namoro, que é um preparatório para um futuro casamento, se a vontade de Deus se mostrar evidente e um foi feito da vontade do outro para a sua vida, tá? Eu quero dizer, já antecipar que o namoro, do ponto de vista da palavra de Deus, ele não tem nada a ver com a prática do namoro existente até em igrejas, estou falando em igrejas mais sérias, porque em outras igrejas é aquilo que nós estávamos conversando, que o pessoal vive na prostituição e continua vindo à igreja e fica por isso mesmo, que já é um assinte, é um absurdo, é uma bizarrice, que não tem tamanho do ponto de vista de Deus. É uma afronta, na verdade, ao caráter santo de Deus. São pessoas que são que nem aquele fariseu, que não entra e nem deixa o outro entrar, porque serve de pedra de tropeço, tá? Tem pessoas que se relacionam no namoro, não chegam às vias de fato, isso é, ter relação sexual, mas tem um namoro fora da vontade de Deus, na maneira de se relacionar, tá? E nós vamos ver do ponto de vista bíblico por que as coisas não devem ser da maneira como às vezes acontece. Quando eu estava na minha igreja, eu sempre tinha um ponto de interrogação na minha cabeça. Tá, tem alguma coisa errada, porque o namoro na igreja é a mesma coisa que o namoro do mundo, tá? Eu falei, tem que ter alguma coisa diferente do ponto de vista da palavra de Deus. Sempre pensava. Quando eu estive no seminário, aí eu entendi que a minha dúvida era correta, tá? E é aquilo que eu vou passar para vocês. Como sempre, a palavra de Deus ela é coerente naquilo que ela coloca para nós, né? E nós temos que entender, por isso que Jesus falou que a porta ela é estreita. E quando você entra na porta estreita e está lá dentro da porta, o caminho é apertado. Só vai trilhar esse caminho, ou aliás, só vai entrar nessa porta quem creu de fato. E só quem vai trilhar esse caminho, quem na verdade estiver com o Espírito Santo dentro do coração, porque senão é impraticável trilhar esse caminho segundo o padrão da palavra de Deus, ok? Então nós vamos abrir na primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Então está aqui, tá? Aqui começa. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, tá? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, quer dizer, nesta área, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, ou portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então está aqui, qual é a vontade de Deus? A santificação, que nós sejamos santos, que nós andemos em santidade diante de Deus. Santo significa ser separado, diferente de tudo aquilo que está à nossa volta. O contrário daquilo que está. Nós vivemos dentro de um padrão fora da realidade daquele que o mundo vive, tá? Em todas as áreas, inclusive nessa que nós estamos colocando aqui, tá? Aí fala assim, que vos abstenhais da prostituição, tá?
Prostituição, já falei o que é prostituição, vou repetir só para uma questão da live, né? Prostituição não é a prostituta que vende o seu corpo. É um tipo de prostituição, tá? Prostituição, no sentido genérico da palavra, é quando uma pessoa se relaciona sexualmente falando com alguém que não é seu marido ou alguém que não é sua esposa. Isso é prostituição. Vamos chegar lá. Isso não. Aí o pessoal usa a palavra fornicação, prostituição, é tudo uma coisa só, tá? Então, por que Deus falou que isso seria uma poluição da terra? Nos profetas fala, estão poluindo a terra. Porque quando duas pessoas se relacionam sexualmente, segundo a palavra de Deus, elas se tornam uma só carne. Agora, imagine, uma só carne aqui, uma só carne lá, uma só carne acolá. Olha a confusão. E isto, biblicamente falando, é uma afronta ao caráter santo de Deus. Quem vive nessa prática, fique sabendo que um dia vai ter que dar contas disso diante de Deus. O animal, ele morre e acabou. Nós não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos uma alma e um dia nós somos seres conscientes e um dia nós vamos ter que dar contas de todos os nossos atos diante de Deus. Tá? Então, essa prática, para os incrédulos hoje, já é um absurdo. Já é fora da realidade. Não aceite essa palavra que está sendo colocada e usada de uma maneira bem satânica. Isso é normal. Não é normal, é anormal. Tá? É fora da realidade do que deveria acontecer. Por isso, quando você age de uma maneira que não é dentro da vontade de Deus, as consequências vêm e não são boas as consequências diante disso. Por isso que eu falei, quando nós cremos na palavra, nós tememos a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer significa, eu não vou fazer o contrário do que Deus falou, porque eu sei que vai dar zebra. É assim que nós temos que entender as coisas. Tá? Então, aqui está dizendo, a vós que vos abstenhais da prostituição. Aí ele vem e fala assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Por quê? Nós aprendemos no estudo sobre a doutrina do Espírito Santo que o lugar que é o santuário do Espírito Santo hoje é nosso corpo. Tá? Inclusive, no contexto desse texto, está dizendo lá que qualquer pecado é fora do corpo. A imoralidade, quem pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Tá? Então, aí ele fala assim, não com desejo de lascívia. O que é lascívia? Visão sexual da coisa. Tá? Visão sexual da coisa. Como gentios que não conhecem a Deus. Fala assim, eles não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus. Então a coisa tem que ser diferente. Diferente dessa prática. Tá? E aí fala assim, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. É um tipo de roubo. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos falar sobre isso aqui. Tá? Como é que a coisa funciona. Então preste bem atenção. Biblicamente falando, se nós formos ver no sentido genérico da palavra de Deus, eu só tenho autoridade sobre o corpo de uma moça quando ela é o quê? Quando ela é minha esposa. E eu só tenho acesso ao corpo de um moço se ele for meu, ou meu não, esposo de vocês. Me livre dessa. Está ficando meio estranha a coisa. Esposo de vocês, mulheres, tá? Se não é namoro é esposo, é esposa, não é
jamais em tempo algum, não chega nem perto. E outra, namoro é um tempo que tanto o jovem como a jovem, eles estão numa verificação para saber se aquele entendimento que está havendo inicial entre eles, se é da vontade de Deus para a vida deles. Se estão sabendo, não tem nada definido, nada pré-determinado, nenhuma consciência de que aquela é a vontade de Deus, isso já é um outro ponto, né? Vamos ver, nem que depois que Deus confirme também. Porque é aquela história, nós temos que entender que nós só temos acesso a essa liberdade de contato físico no caso de marido e mulher. Biblicamente é isso. Porque, senão, olha como é que a coisa funciona. Ah, mas eu não chego às vias de fato. Mas vamos imaginar esse namoro que não chega às vias de fato. Tá? Começa o contato físico. Aquelas preliminares, tá? Quando você beija o namorado te beija, vem assim pensamentos de santidade maravilhosos na sua cabeça. É assim que acontece? É que nem aquele ditado meio esdrúxulo, mas é a grande realidade. É que nem o ferro elétrico, né? Liga em cima, acende embaixo. E é a realidade. Por quê? São preliminares. Se nós formos olhar desse ponto de vista, qualquer contato físico, ele não vai levar a boa coisa durante esse período, tá? Porque entra aí a tal da paixão e tal, e aí que a coisa fica pior ainda, né? Então, qual é a orientação da palavra de Deus? Não ter contato físico. Por incrível que pareça, é diametralmente oposto a tudo que se tem praticado até agora. Tá? Será que é difícil de entender que qualquer contato físico leva a pensamentos libidinosos? O que é isso? Você já olhou para mim? Você sabe o que é libidinoso, não? Pensamento impuro, sexual, coisa assim. Vem da libido. Tá? Me desminta se não tem como. Essa é a realidade. Como é que nós vamos manter a nossa santificação na amassação? Não tem como. Tá? Não tem como. E é impressionante quando o fulano está aqui ouvindo, é uma beleza, mas na hora do namoro, né? É ali que a gente vê quem é quem realmente entendeu o espírito da coisa e quem não entendeu. Então, será que é difícil a gente entender que a coisa não pode ser por aí? A verdade é que, enquanto eu não me casar com aquela pessoa, eu não tenho direito ao físico dela, nem ela ao meu físico. Deu para entender? Porque, caso contrário, a santificação dentro da perspectiva que já foi por ralo. Tá? Como normalmente acontece nas igrejas. Tá? Como normalmente acontece. Tem lá a Mariazinha e tem lá o Zezinho. Tá? Aí a Mariazinha frequenta a mesma igreja que o Zezinho. Eles têm aquela visão de procurar filho de Deus, vamos colocar assim. Tá? Aí o que acontece? Lá dentro da igreja, a Mariazinha, né, fisicamente vai com a cara do Zezinho. E o Zezinho fisicamente vai com a cara dela. Aí começa o quê? Aqueles olhares lânguidos. Tá olhando para mim lá. Não é assim? Aí fica aquele negócio de jogar o cabelo para lá, joga o cabelo para cá, e faz charminho, né? Segundo São Capeta, capítulo 3, verso 1. Né? Quer dizer, esse é o esquema do mundo. Não é o esquema da igreja.
Rosana ficou vermelha. Esse é o esquema do mundo, não é da igreja. Aí o que acontece? Aí o Zezinho se anima, isso quando a Mariazinha não chega no Zezinho, porque a coisa está assim agora. Né? Aí o Zezinho se anima e chega na Mariazinha e aí começa a namorar. Né? E eles começam a namorar. E aí começa a namorar. Hoje está difícil. Beija, abraça. Né? Aí eles, em vez de entender aquele texto que diz lá que nós devemos amar uns aos outros, eles entendem, vamos nos amassar uns aos outros. Tá? Conjuga o verbo amassar-se. E aí você passa de longe, eles estão conjugando aquela colocação, em Cristo nós somos um. Entendeu? Tá. É isso aí mesmo, eu sei, eu conheço. Então, hã? Pode-se usar o verbo amar aí também, né? É porque eu te amo. É, te amo. Te amo, homem, né? Então, aí tá, depois de um tempo, a Mariazinha descobre que o Zezinho não é da vontade de Deus para a vida dela, mas já, entendeu? Já era. Termina o namoro. Aí, parece o Pedrinho no pedaço. Tá? Aí, olha aqui, olha ali, soca o cabelo para lá, tal, né? Aí o Pedrinho se anima e chega na Mariazinha. Aí começa o namoro. Aí começa a conjugar de novo o amar, amassar uns aos outros. E vai daqui, vai dali. Isso quando não chega lá, né? E vai daqui, vai dali e tal. E aí conjugam também o verbo defraudação. É o que diz aqui. Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que é defraudar? Dentro desta área que nós estamos falando, é provocar desejos que não podem ser satisfeitos ou que não deveriam ser satisfeitos. Nós podemos chegar a esse ponto de vista aqui. Tá? E aí um dia, a Mariazinha descobre que não é o Pedrinho. E termina com o Pedrinho. Aí aparece no pedaço o Paulinho. E joga o cabelo para lá e olha para cá e tal, daquelas... Joga charme para aqui, charme de lá. Aí o Paulinho se anima e chega. Né? E aí de novo todo o esquema daqui e tal. E nessa de vai e vem, ela já está se prostituindo dentro da própria igreja. E ele também. Tá? É assim que funciona a coisa. Aí, no caso, pelo menos tem... Hã? Não, eu estou colocando a Mariazinha porque, na verdade, a menina ela tem que se preservar, tem que ter dignidade nesse aspecto também, mais do que o homem. É só você analisar. Deus não colocou ímã no homem, colocou na mulher. Por que Deus colocou o ímã na mulher? Alguma razão tinha, né? Então, existe esse lado, dela se preservar. Essa orientação não tem sido dada às moças. A questão dessa dignidade, eu estou colocando o exemplo dela por causa disso, justamente. Dos homens não jogam o cabelo, porque eles não têm. Não tem, né? Mas eles ficam olhando de longe e correspondendo a mesma coisa. A verdade é que o que eu estou dizendo é que está tudo errado. Tanto da parte da Mariazinha como da parte dos Pedrinhos, dos Paulinhos da vida. Tá? Aí se essa Mariazinha um dia, pela misericórdia e graça de Deus, ela encontra aquele que Deus tem preparado para ela,
ela vai chegar lá mais rodada que aquele caminhão antigo chamado Fenemê, entendeu? De santificação e também os pedrinhos da vida na mesma situação, tá? E nesta visão totalmente falsa, a prostituição está instalada dentro das igrejas. E tudo é normal. A defraudação é a mesma coisa, que você chegar de manhã, liga seu carro e deixa ele esquentando, né? E na hora de sair você desliga a chave. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Está lá naquela... e não chega nas vias de fato. Porque toda a preparação foi feita, mas não chegou lá. O sexo, ele começa quando você está lá fazendo sexo na prática ou quando você começa a beijar, e abraçar e outras coisas mais. Começa aí. Então, tão é errado começar quanto é errado terminar também. Ou quanto é errado não chegar lá. Porque se torna defraudação. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, olha. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Tá? A coisa é séria. É muito mais séria do que nós podemos pensar ou imaginar. Tá? Uhum. A verdade é a seguinte, não existe, inclusive, na Bíblia, essa palavra namoro. Não existe. Nós estamos usando esse texto, porque esse texto aqui, ele encaixa bem dentro da situação que acontece. Mas quando Paulo escreveu isso aqui, ele não estava. Claro que foi ungido pelo Espírito Santo e hoje nós podemos estar usando. Mas na cabeça de Paulo talvez não estivesse nem olhando por esse lado. Tá? Ele estava falando da questão de manter o corpo santo, porque é santuário do Espírito Santo e tal. Não, mas ele fala que nessa matéria ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão. Está dentro também. Tá? Ele está falando dentro dessa perspectiva também. Se nós formos ver aqui como o texto está desenrolando aqui. Então, como deve ser biblicamente para nós mantermos a santidade? Tá? Em primeiro lugar, eu não devo chegar na menina porque a menina é bonita. Tá? Porque a menina tem atrativos físicos. Já começou tudo errado. Começou pelo lado carnal da coisa. Não quer dizer que você tem que procurar uma feia ou um feio, coisa assim. Tá? Você vai, então, eu sou masoquista, vou procurar um feio. Às vezes, aquela menina que não tem tanto atrativo físico, mas ela tem uma vida com Deus. Ou o contrário também. Tem uma vida com Deus. E muitas vezes, aquele que é espiritual, os Pedrinhos e Paulinhos da vida que são espirituais, que realmente são filhos de Deus que estão dentro das igrejas, é óbvio que eles vão ser atraídos por esse tipo de atitude. Eles vão ser atraídos, porque não adianta a moça ser bonita, mas é uma vazia por dentro. Né? Ou está começando a chegar na igreja. Já está tudo errado você procurar alguém que está começando a chegar na igreja. A pessoa nem aprendeu a andar de novo, direito ainda, você já vai lá. Você já está totalmente fora da realidade. Vai sofrer futuramente, se a coisa caminhar para casamento. Aí acaba sofrendo. Porque, na verdade, nós devemos o quê? Confiar em Deus, é aquilo que eu falo. Você não precisa correr atrás das coisas quando você coloca Deus como principal na sua vida. É Mateus 6, 25 a 32, 33, se não me engano. E quando Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus é sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Casamento, comer, beber, vestir. O que Deus fala lá? Me coloque como centro de sua vida, que as demais coisas, se é alguém que sabe das nossas necessidades, se é alguém que sabe das nossas carências, se é alguém que sabe aquilo que nós precisamos, é Deus. Não tem coisa melhor do que foi a mensagem que eu preguei domingo retrasado. Né? Não tem coisa melhor do que você descansar em Deus, entrar no descanso de Deus,
quando você coloca Deus como principal de sua vida, sem ficar correndo atrás dessas coisas, Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai colocar aquilo que você precisa dentro das suas carências e assim por diante. Não é aquele texto que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Geralmente é bom, às vezes você tem aquelas pessoas dentro das igrejas, aquele jovem, no caso jovem, né? Que tem aquelas pessoas, aquele rapaz que você tem mais, como é que se chama? Afinidade, obrigado pela palavra, afinidade, né? E geralmente vão ser atraídos por afinidades, interesses mútuos. E também por ser espiritual, por viver uma vida com Deus. Quando dois jovens se aproximam dentro dessa perspectiva e mantêm essa perspectiva, se Deus mostrar que os dois devem estar verificando se é a vontade de Deus um para a vida do outro, Deus vai abençoar e as coisas vão caminhar dentro do padrão de Deus e futuramente vão ter um casamento realmente abençoado. Porque o que acontece nesses namoros fora da vontade de Deus é que a pessoa está pensando no encontro lá com a moça, no encontro, o rapaz com a moça, e vice-versa. Ambos estão pensando o quê? A moça fica pensando assim, depois começa a questão do contato físico. A moça sempre vai pensar assim, até onde eu vou deixar ele dessa vez? E ele fica pensando, até onde eu vou dessa vez? Quer dizer, a visão já é outra, completamente fora da realidade do que deveria ser. Porque o importante não é conversar, o importante não é se conhecer, o importante é o ato físico em si. Acaba caminhando para esse lado. Agora, sendo que o namoro o que é? Hoje, dentro da perspectiva do século XXI, biblicamente falando, é conhecimento mútuo, é verificação, porque ambos estão profundamente interessados, não é se eu gosto ou deixo de gostar, é se Deus está no meio daquilo, se Deus realmente está aprovando aquilo que está começando ali. Esse deve ser o nosso maior interesse. Não é porque eu gosto. Lá no seminário eu gostava da Rosali já, eu fui o primeiro a começar a gostar dela. E eu sempre falo isso aqui, eu não comecei a gostar da Rosali, não que ela era feia, ela não era feia, sempre foi bonita, né? Mas eu não cheguei nela por ela ser bonita, a gente já tinha uma certa amizade dentro do seminário. Tanto é que a gente conversava, via mais com aquilo que eu falei de afinidade. E geralmente era ela, mais eu e mais dois rapazes que a gente vivia conversando junto. E um dia eu estava conversando junto com ela. Eu e ela, sozinhos, os outros dois não estavam juntos dessa vez. E quando ela começou a falar sobre os interesses dela pelas coisas de Deus, pela vida espiritual com Deus, o envolvimento com Deus, foi pela primeira vez que veio na minha cabeça, que eu comecei a pensar na possibilidade de um futuro relacionamento. Foi onde eu falei, por que não ela? Né? Mas não porque eu fui lá interessado, não. Eu me lembro direitinho que o que me chamou a atenção foi justamente a disposição dela em querer servir a Deus. Ela estava falando a minha língua. Ela estava falando aquilo que eu queria para a minha vida. Por isso eu estava dentro do seminário, me consagrando a Deus, buscando um conhecimento maior de Deus. Tá? E quando ela soube e tal, e aconteceu tudo aquilo que eu já passei, eu acho que eu já compartilhei aqui, eu me lembro direitinho que eu orei. Eu orei e falei, Senhor, embora eu gostasse dela, eu falei, Senhor, se ela não for da tua vontade para a minha vida, eu não a quero. Eu não a quero. E eu fui sincero no que eu estava falando. Só que as coisas caminharam e tudo aquilo era plano de Deus e Deus aprovou e disse o amém. E tanto é que ele mudou o coração dela. Coisa que não é normal acontecer. Tá? Deus mudou o coração dela e as coisas caminharam e Deus disse amém, por isso nós nos casamos. Agora, não é porque eu gosto, aquilo que eu vivo dizendo para vocês. O gostar parece que você só pensa na pessoa, a pessoa só pensa, isso é paixão.
e paixão, passa. A prova está aí. Quantas pessoas na idade que vocês estão, vocês já gostaram? E parecia que era um fim em si mesmo. É ele ou eu morro, não é assim? Ou ela ou eu morro. Na cabeça sua é aquilo que fica lá. Tanto é que você não ouve pai, você não ouve mãe, você não ouve ninguém do seu lado. A pessoa é uma ídola na sua vida. E nós não podemos ter ídolos. O único que nós devemos adorar é Deus. Qualquer pessoa entre nós e Deus já era. A pessoa não ouve. O pastor chega a hora que, olha, presta atenção. Não ouve, está cego, surdo e mudo. Por quê? Se deixa levar pela paixão. E aí, aquilo passa. Hoje, aquela pessoa que parecia ser um fim em si mesmo para a sua vida, hoje é um pedaço de pau lá que passa na sua frente. E você vai se fiar nesse tipo de coisa? Não dá certo. Não pode. Você tem que querer o quê? O Filho de Deus, ele sempre tem que querer o quê? A vontade de Deus para a vida dele. Agora, nos encontros, no namoro em si, verificando, é um tempo de verificação se é da vontade de Deus o futuro casamento. Tá? Esse é o objetivo do namoro do ponto de vista de filhos de Deus. Não é namorar por namorar, por fazer. Não existe isso. Não pode existir isso. Tá? Não é fazer hora, estou fazendo hora. Já viu isso? Isso não pode existir, jamais em tempo algum. Então, é o que acontece. Às vezes aí se casa, aí um olha para a casa do outro e fala assim, muito prazer, estou te conhecendo hoje. Entendeu? Porque não desenvolveu um relacionamento de conhecimento mútuo no namoro. Por isso que muita gente tem mulheres aí sendo mortas. Né? Por quê? Eu estava vendo hoje numa reportagem o cara falando assim, dada a incidência de mulheres sendo mortas por companheiros aí. Ele não se fala nem marido mais, é companheiro, tá? Dada a situação. Aí o cara falou, vai saber, vai ver como é quem é a pessoa. Quando você começar a namorar, vai ver quem é, vai saber quem é. Quer dizer, está dentro disso aqui, porque se tivesse tido esse cuidado, não entraria numa barca furada que acaba morrendo nas mãos de um facínora, né? Porque para mim é um facínora. O cara que se dispõe a matar um outro é um facínora. Né? Então, por isso a importância do conhecimento. E muitas vezes, dentro daquele relacionamento, dentro do padrão que a palavra de Deus coloca, muitas vezes Deus vai falar não. E se Deus falar não, não insista na coisa porque você gosta. Está entendendo? Não insista porque vai dar zebra. Tema a Deus. É importante temer a Deus. E não forçar uma situação que não vai dar em nada. Tá? Então, nos encontros, Deus tem que ser o motivo principal da conversa. O que a moça vai verificar em relação ao rapaz? Se depois que ela começou a ter esse contato, essa afinidade, se ela começou a se aproximar mais de Deus do que antes e vice-versa. São coisas que vocês têm que começar a prestar atenção. Se a coisa está caminhando para esse lado, é assim que as coisas, Deus vai dizendo o amém dele, vai confirmando, dando tranquilidade no seu coração, naquele relacionamento e levando em frente. É importante ter estudo da Bíblia juntos. É importante vocês estarem orando juntos. Orando, e qual deve ser o principal motivo da oração, além dos pedidos particulares que geralmente tem. O principal pedido é, Senhor, mostra para nós se esse desenvolvimento entre nós vem da tua parte ou não. Mostra de uma maneira muito clara. É assim que tem que ser. Né? Tem que haver oração junto, edificação mútua. Né? Nos encontros, Deus tem que ser o assunto principal. Né? E nós temos que entender que a obediência à palavra é a chave que abre a porta das maiores bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Essa é a grande verdade. Tá? Então, o namoro do ponto de vista bíblico é assim.
Tem que ser assim. Qualquer coisa diferente, se começar no nosso meio, começar a chegar mais, eu vou chegar junto. Olha o que vocês aprenderam. Vocês estão dentro daquilo que vocês aprenderam? Né? Então, aí que eu quero ver o crente. A crente. Né? Se realmente teme a Deus. Se realmente quer fazer a vontade de Deus. E não aquela visão esdrúxula e mundana, fala assim, como é que eu vou saber se eu não tiver contato físico? Quantas pessoas têm contato físico até demais? Case da zebra. Justamente porque não se conhecem. Não procuraram conhecimento mútuo. É o pensamento hedonista. Para que esperar o casamento? Dá o prato de lentilha aí, né? E aí, zebra total e completa, tá? Então, esse é o padrão de Deus. Tem problema. Sim, está dentro da palavra de Deus. Amar segundo o padrão de Deus. Não segundo, porque o amor na cabeça desse povo, aí quando eles falam assim, fazer amor, já está tudo errado. É o amor eros que eles estão falando. Eles não estão falando do amor ágape. Porque amar, como você falou nessa frase, é amar segundo o padrão ágape. O amor que se avalia pelo sacrifício, o amor de Deus para conosco. É assim que nós devemos nos amar. Tanto no âmbito do casamento, no âmbito de irmãos em Cristo, no âmbito geral, em relação aos incrédulos, justamente em relação aos incrédulos, porque quando você está pregando o evangelho para ele, você está demonstrando verdadeiro amor para com ele. Porque é o que eu sempre digo, a maior prova de amor de um ser humano para com o outro é levá-lo ao conhecimento de Cristo. Você deu Cristo para a pessoa, você deu tudo. A pessoa pode até nem casar, mas ela tem Cristo, ela tem tudo. E uma visão clara daquilo que é a palavra de Deus. Porque se tiver alguma dúvida do que eu falei até agora, me prove nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, sim, o namoro dentro do padrão de Deus, ele tem que ser diferente. Porque a proposição da palavra de Deus é diferente de tudo aquilo que o mundo propõe. É totalmente fora do padrão do mundo. Tá? Então, é assim que a coisa tem que funcionar no nosso meio. Ok? Por que é assim que tem que funcionar no nosso meio? Porque nós somos um grupo de pessoas que buscamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Isso se consubstancia uma igreja. Qualquer coisa fora disso aqui é ajuntamento de pessoas. O próximo estudo, então, vai ser liderança, tá? Do ponto de vista da palavra de Deus. É importante vocês saberem esse princípio para vocês saberem quem colocar na frente da liderança de vocês, segundo o padrão de Deus. Que sistema de governo a igreja deve ter? Nós vamos ver. Sistema de governo que é bíblico. Nós vamos ver também que o líder que está na frente, ou líderes, eles têm responsabilidades e privilégios também que a igreja deve consagrar a eles. Então, tudo isso nós vamos ver do ponto de vista da palavra de Deus, ok? Se Deus quiser, se Jesus não vier antes, nós estaremos aqui estudando. A coisa está tão fora do padrão de Deus, que se eu chegar em qualquer igreja cristã, e estou falando daquelas igrejas que são mais tradicionais, coisas assim, e eu ensinar isso aqui vai causar escândalo. Causa escândalo. A coisa está tão fora da realidade de Deus, que é a mesma coisa que eu estivesse falando uma coisa lá de Marte, que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Por incrível que pareça. Tá? A palavra de Deus para determinadas igrejas, se for pregar isso aqui que eu coloquei para vocês, em muitas igrejas vai servir de escândalo. E não deveria. Pelo contrário. Né? Deveria haver aquela disposição de fazer o que Deus quer.
Porque é isso que deve estar no íntimo do nosso coração. A vontade de Deus, ela é santa sobre minha vida. É assim que tem que ser. Ok? Deus que abençoe vocês com esse tipo de disposição. Para a glória dele.